Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já assistiu filme de terror? Eu sempre pergunto, né? Eu sempre faço essa pergunta para algumas pessoas. Por quê? Porque eu sempre gosto de mostrar o que um filme de terror faz conosco. Não tô falando mal de filme de terror, não, viu, gente? É só para dar um exemplo aqui. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Por quê? Porque eu sinto medo, e eu sinto medo de verdade. Mas se nós pararmos para pensar, por que a gente sente medo, muitas vezes, ou assustamos, quando estamos assistindo filme de terror? Se nós sabemos que o negócio está passando lá na televisão, não tem nenhum monstro aqui, não tem ninguém aqui, né, um psicopata, não tem ninguém aqui que vai vir nos pegar, né? Até então não tem. Mas assim, se nós sabemos que está lá, por que nós assustamos, né? Por que dá aqueles choques, aquele medo, né? Às vezes a gente não tem coragem nem de levantar depois para ir no banheiro à noite, porque a gente já fica ali imaginando que vai ter um monstro, alguém ali atrás da porta, sei lá. Né? Eu particularmente detesto, não gosto, porque realmente eu sinto muito medo e eu não vou levantar à noite para ir em lugar nenhum, vou ficar pensando naquele filme e vai ser uma tragédia. Mas por que nós sentimos, né? A mocinha lá do filme, ela tá quase sendo pega, a gente querendo contar, a gente querendo interagir, a gente xingando muitas vezes, a gente assustando. Porque na nossa mente, tudo aquilo está acontecendo. A nossa mente, ela vê, né, a cena, interpreta aquilo como real. Porque para o mental, tudo é real. Então, a partir do momento que veio aquela cena, ela se transforma numa verdade lá, né, dentro da minha mente, né, o pensamento se torna uma imagem. Essa imagem, né, gera todos esses sentimentos dentro de mim, que é liberação de hormônios, eu fico ansiosa, né, vem adrenalina, o coração começa a bater mais forte, dá aquele medo, né, ou seja, é como se eu estivesse realmente vivenciando, como se aquilo estivesse acontecendo e dentro de mim acontece, porque eu sinto todas as reações. Né? Só vocês perceberem, filme de ação, filme de terror, você sente todas as ações como se estivesse ali vivenciando realmente aquilo, você se emociona quando é uma cena triste, porque dentro de nós aquilo passa a ser real. Para o mental, tudo é real. E por que eu estou dando esse exemplo dos filmes que mexem conosco, que nos assustam, que faz com que a gente chore, a gente fica despistando ali, né, chorando, escondendo as lágrimas, mas nos emociona, nos assusta, nos causa medo, ou seja, todos os sentimentos como se fossem reais, né? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque, na realidade, todos os dias você cria um filme na sua cabeça, sem perceber. Quando você imagina, né, que se você sair do seu emprego, um exemplo, você tá odiando, você tá detestando, você tá cansado, e por que eu falo tanto de emprego, né, às vezes? Eu dou esse exemplo. Porque eu trabalhei 10 anos também fazendo seleções para empresas. Eu sempre atendi no consultório e sempre trabalhei também aplicando testes psicológicos para empresas. E eu via a pessoa definhando, sabe? Às vezes em cargos que elas não se identificavam, mas insistiam em permanecer ali porque achavam que não conseguiriam outra coisa e conseguiriam sim, com certeza, mas enfim, né? Por isso que eu sempre dou esse exemplo, tá? Mas por que eu crio esse filme de terror na minha mente? Por que tantas, eu já imagino que eu não vou conseguir outra coisa melhor, eu já imagino que aquela entrevista eu nem vou porque eu já sei que não vai dar certo. E olha para você ver, quando eu crio, né, essas imagens mentais dentro de mim com algo que não aconteceu, dentro de mim aconteceu. Então, se eu imagino muitas vezes que eu não vou naquela entrevista porque eu não vou conseguir passar, eu já não passei. Porque esse pensamento vai gerar um sentimento dentro de mim de que não deu certo. E muitas vezes eu até desmarco, muitas vezes eu até me saboto para não ir, eu até perco a hora. Porque dentro de mim eu já acredito que não vai dar certo, ou seja, já não deu certo. Por que muitas vezes eu não tento nem conversar com fulano, porque eu acho que se eu conversar com fulano vai me receber desse ou daquele jeito, eu crio imagens e vou criando, aí o que acontece? Eu não vou lá e não converso com fulano. Quantas imagens mentais, quantos filmes de terror nós criamos diariamente dentro de nós e aquilo vai nos fazendo muito mal, porque na verdade aquilo não está acontecendo. Eu sempre, né, tem uma pessoa que eu converso que ela tende, né, um familiar, ela tende a sempre imaginar o pior. Ela tem, né, essa tendência a imaginar tragédias, a imaginar que alguém está falando dela, enfim. Ela tem um pouco
disso, eu sempre falo, olha, lembra que 90% dos seus problemas nunca, né, disso que você, dessas tragédias mentais que você cria, nunca aconteceram. E realmente, gente, a maioria é fruto da nossa imaginação, é claro, é óbvio que nós somos inteligentes o suficiente para saber, né, se eu não vou em tal lugar porque é perigoso, né, eu não vou fazer isso por isso, mas essas tragédias mentais que nós criamos, esses filmes de terror, de terrorismo que criamos dentro de nós todos os dias, né, através dos pensamentos, das imagens que vêm, geram todas as ações. Tanto é que muitas vezes a pessoa passa a ter crises de ansiedade por causa dos pensamentos. Ela começa a pensar que, às vezes, né, fulano demorou um pouquinho, ela já imagina que teve um acidente, que morreu, que alguma coisa aconteceu, que vai ligar, e já começa o coração a disparar, e já começa a ficar com falta de ar, e dá uma crise de ansiedade, que muitas vezes quem tem que ir pro médico é a pessoa, e o outro chega numa boa. Aí o que acontece? Aí vem outro problema, né? Porque quando o outro chegou, você imaginou uma tragédia, aí ele chegou bem, você ainda xinga, né? Você tava tão ali esbaforido, tão, né? Você criou todo um filme mental dentro de você, que às vezes o outro agarrou lá no trânsito, não conseguiu falar com você. Aí chegou bem, em vez de você falar, ai, que bom que chegou bem, você ainda vai xingar, mas como assim? Aí vira um problema, você passa a ter outro problema, né? Não aconteceu nada com a pessoa, mas você passa a ter um problema que você acabou brigando. Então, assim, nós temos que entender que uma coisa puxa a outra, muitas vezes. Um filme de terror puxa o outro, que puxa uma tragédia, que puxa um problema, e é real. Porque se eu imagino, por exemplo, meu marido tá demorando, né? Aí eu imagino, nossa, ele tá me traindo. Aquilo vai sendo tão real dentro de mim que a pessoa vai chegar, eu vou acabar com a raça dela, sendo que não estava acontecendo nada. Eu passo a ficar até meio paranoica muitas vezes, imaginando que tem um tanto de coisas acontecendo, vendo coisas onde não existe. Eu sempre falo que a gente passa a criar teorias da conspiração, porque eu passo a conspirar. Ou seja, tu tá vendo? Eu sabia lá. Coisa que nem tá acontecendo nada, eu tô ali. Falando, porque eu vou criando essas cenas dentro de mim, né, através dos meus pensamentos, que se tornam ações e se tornam realidade. Aí muitas vezes tem gente que passa a não sair mais de casa porque tá morrendo de medo. Reitero novamente, nós sabemos os cuidados que temos que tomar sempre. Eu estou falando realmente dessas cenas mentais que vamos criando e adoecendo, porque passa a ser realidade dentro de nós. Eu passo a não tentar fazer mais nada, a não dar um passo além, porque eu já não vai dar certo mesmo, então não vou fazer não. Aí eu passo a me sabotar, eu passo a procrastinar, eu passo a adoecer, eu passo a ser uma pessoa infeliz, porque eu fico na arquibancada assistindo, porque eu tô assistindo um filme da minha vida de nada que aconteceu. É como se eu estivesse assistindo um filme, né, imaginando que meu casamento, não vou casar não porque não vai dar certo, não vou ter filho não por isso, não vou... Né? Às vezes tem que ter uma lógica para aquilo, porque eu vou criando, vou acreditando e paralisando, morrendo de medo de viver. Eu passo a não viver mais. Então nós temos que entender que esses filmes mentais, nós temos que prestar muita atenção nele e trocar o canal. Nós temos essa capacidade, né? O controle está conosco. Vamos lá trocar nosso canalzinho. E trocar o canalzinho também, às vezes, de pessoas que só ficam falando coisas ruins com você. Porque pensa o seguinte, a partir do momento que eu tô conversando com o outro, eu tô falando, quando eu falo com o outro tá criando uma imagem do que eu tô falando. Então, se você tá conversando com pessoas que só, sabe, aquelas pessoas que, eu sempre falo, são pessoas que para cada solução tem um problema, afasta um pouquinho. Né, vamos tentar ajudar o outro, falar, fulano, vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas melhores, porque isso também tá gerando imagens em mim, né? Eu também tô vivendo essa energia e tá gerando tudo, tá sendo real pra mim. Aí eu passo a ter medo muitas vezes, né? Repara que tem pessoas que você liga e que não, tá tudo bem, não tá não, olha, aconteceu isso lá, não sei aonde. Infelizmente, né, nós temos que entender o seguinte, na nossa vida acontecem milhares de desafios, na vida de todos nós também. Mas quando eu fico falando do meu desafio, do desafio do outro, do que aconteceu com o outro, aquilo tudo vira uma bola enorme dentro de mim. Porque quando é com a pessoa, ela tem um desafio, ela dá conta de resolver. Aí o outro também. Mas quando eu fico contando de todo mundo, é como se o mundo fosse uma tragédia, porque eu peguei tudo pra mim. Então nós temos que entender que esse filmezinho de terror que nós criamos dentro de nós, que nós alimentamos, eu preciso trocar de canal. Como? Troca o pensamento ruim logo por um bom. Opa, se eu tô imaginando que eu não vou na entrevista, peraí.
né? Confronta esse pensamento, eu sempre falo, eduque o seu pensamento, passe a educar o seu pensamento, comece a se perguntar, peraí, por que eu tô falando que eu não vou passar se eu nem fui? Deixa eu ir para ver, eu tô preparada para ir, né? E se não der certo, tá tudo bem, mas vou lá, vou tentar. Porque aí já gera uma outra energia, opa, bloqueei esse pensamento, falei, não, ele não vai tomar conta. Porque se ele cresce, aí eu já começo a imaginar eu sendo até humilhada lá na entrevista, eu morrendo de, né, até caindo lá no meio, porque às vezes tem dinâmicas, tem gente que fala que até imagina caindo lá no meio de todo mundo, porque começa a criar um filme de terror e aquilo se torna real dentro de mim. Então comece a perceber, troque o canal, vamos trocar esse canal aí, porque não dá não, e vamos parar de TV aberta e canal aberto, né? O canal não pode ser aberto para passar tudo de ruim, não. Tem que ser muito bem selecionado. Aquilo que entra dentro de nós tem que ser selecionado. Nós temos que selecionar os pensamentos, os sentimentos, né? Lógico que o sentimento de tristeza faz parte, o sentimento, às vezes, de frustração, né? Mas nós temos que aprender a controlá-los. Ou seja, opa, não vou deixar essa frustração crescer, não. Faz parte, né? Acontece de perder, acontece disso, né? Mas eu também não vou imaginar uma tragédia já para me frustrar antes da hora, não. Deixa eu me frustrar no momento que o negócio acontecer, porque senão eu frustro duas vezes, antes e depois. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu nem frustro, né? Eu frustro só por não ter ido. Porque eu nem tentei. Vamos viver a frustração real. Não deu certo, mas eu fui lá e tentei. Tô frustrada, mas fui. Né? Vivi. E foi real isso, porque eu fui. Agora, se eu paraliso antes, aí eu tenho que começar a perceber que eu tô, às vezes, paralisada, morrendo de medo de dar qualquer passo, que eu já penso que vai dar tudo errado. Aí eu penso, aquilo cria um sentimento dentro de mim que cria uma ação, que é o quê? De não fazer, de não andar, de não caminhar. Então vamos prestar atenção em quais filmes mentais eu crio, porque isso eu estou criando todos os dias, né? Perceber e modificar. Que a partir do momento que eu percebo um filmezinho e modifico, todas as vezes, eles vão parando, eles vão parando. Eu não alimento, eles vão parando. Toda vez que eu troco por algo melhor, né, que seja uma realidade de frustração, mas que seja real, eu fui lá, aí eu viro pra mim e falo, ó, mas eu fui. É outra sensação do que eu falar, eu nem tentei, porque eu fiquei com medo. Ou então eu falar, eu fui lá, fiz, não deu certo, mas deu certo que eu fui, fiz e vi que não deu certo e tá tudo bem. Né? Nós temos que entender o seguinte, que nós estamos aqui para caminhar, para andar, não é para paralisar, não. Então vamos prestar atenção nos filmezinhos mentais que nós assistimos todos os dias. Imagina dentro da gente a tragédia que não acontece. Todos os dias isso sendo alimentado. Mas dá tempo de parar. Então vamos trocar esse canal, vamos, né, substituir um pensamento ruim logo por um pensamento bom ou real. Né? Às vezes o pensamento real não é tão bom, mas vamos entender e educá-lo. Né? De falar, opa, passei por isso sim, né? Deixa eu ir lá ver se vai dar certo. Eu fui, vi que não era, e tá tudo bem, mas pelo menos eu fui. Andei, caminhei. Né? Então vamos prestar atenção, porque isso se torna a realidade dentro de nós, ok? Até o próximo vídeo.